Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Querido, nós vemos a palavra do Senhor, ela veio mais uma vez ao nosso encontro, falando desse centurião Cornélio. Eu falo ao nosso encontro porque eu creio que muitas vidas já ouviram ou leram essa palavra. E a palavra do Senhor, ela renova quando nós lemos, quando nós meditamos nela. Ela revela-se a nós. E nós vemos, queridos, se existe algo que deve ser visível, é a nossa fé, o temor a Deus e o alcance na vida das pessoas, né? Quando alcançamos a vida das pessoas. O centurião Cornélio era um desses homens, e a palavra fala no versículo 2, com toda a sua casa. Isso é magnífico, amados. Nós vemos, né, que ele, como sacerdócio, né, ele orava continuamente a Deus, envolvia toda a sua casa na oração e também chamava a atenção, né, da sua casa, aquilo que ele fazia de bom para a sua família. E a família também assim o fazia. Ele compartilhava, amados, o que tinha com as vidas que necessitava. E isso agradou o coração de Deus. Chamou a atenção de Deus. Nós vemos que chama a atenção de Deus quando, né, as vidas, ou quando nós mesmos fazemos, né, o bem na terra. Chama a atenção de Deus. Os olhos do Senhor é sobre essas vidas. E nós vemos a palavra do Senhor nos relata, né, que chamou a atenção, né, de Deus sobre este homem, que orava continuamente ao Senhor. E o Senhor ali, amados, enviou um anjo para dar mais para ele, né, mais para Cornélio e para a família dele. Vemos também nesse mesmo livro, queridos, em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 9, no versículo 36, que fala também sobre uma mulher. Nós vemos que muitos homens, muitas mulheres na palavra do Senhor deixou exemplo para nós, exemplos bons para nós seguirmos. E deixou também, amados, exemplos para nós não seguirmos também. Nós vemos muitos outros exemplos, né, que nós não devemos seguir também. O Senhor permitiu que ficassem registrados também. Exemplos ruins, mas nós temos que chamar, né? Nós temos que dar atenção, ou melhor, aos exemplos bons para nós seguirmos, né? Porque é assim que Jesus quer. E nós vemos também aqui nesse capítulo 9 de Atos 36, fala sobre uma mulher, né? Sobre Dorcas, que fazia boas obras e dava também esmolas, ajudando muitas mulheres. O coração dela também era voltado às vidas, às pessoas que necessitavam. Isso agrada o coração de Deus. Isto chama a atenção de Deus. E isso, amados, nós também devemos fazer. Né? Cada um, né, que Deus fez com tanto amor, né, que Deus fez imagem e semelhança dele, tem algo de bom para oferecer, tem algo de bom para dar. Porque tudo que Deus, né, deu para nós, seja no trabalho secular também,
né? Não só no ministério, né? Mas, amados, se ter fim em nós mesmos é pecado. Nós devemos compartilhar, seja pouco, seja muito, né? Para Deus é muito o pouco, para a glória dele mesmo. Ele deu para nós compartilharmos. E vemos que Dorca compartilhava aquilo que Deus deu para ela. Ela era uma costureira nata. Deus deu uma agulha para ela. E com essa agulha, ela abençoava tantas vidas, tantas mulheres que necessitavam. Dorca, uma mulher de fé. Nós vemos, amados, que em Tiago, no capítulo 2, versículo 14, pode nos ajudar a entender isso. E diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me esta tua fé, e sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E Dorcas as praticava, todas duas, a fé e a obra. É isso que nós temos que praticar, amados. A fé sem as obras é morta. E nós não devemos, né, deixar morrer, queridos, né, as obras em nós. Porque a fé, queridos, ela faz nós fazermos as obras. É por amor. E a palavra do Senhor nos fala desta maneira. Dorcas, Cornélios e tantos outros que a Bíblia fala e nos ensina, eles não são apenas um referencial moral de entrega aos outros, mas um sinal de que aqueles que vivem para os outros vivem acima da mediocridade e do egoísmo, experimentando o verdadeiro chamado de Jesus Cristo. Esse é o chamado de Jesus Cristo. É nós doarmos uns para com os outros, ajudando, amados, vendo a necessidade do outro. Isto agrada o coração de Deus. Isto chama a atenção de Deus. É dando que se recebe. Assim diz a palavra do Senhor. Assim é que alegra o coração de Deus. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra com a nossa força. E quando nós, né, damos o passo, que eu já falei, né, num vídeo, o Senhor dá mais passo para nós. E vemos, queridos, em Marcos, no capítulo 6, no verso 34, Jesus teve uma grande compaixão. Ele tem, amados, grande compaixão dos órfãos, dos necessitados. A palavra fala das viúvas. Os olhos dele é sobre essas vidas. E ele, queridos, impulsiona as nossas vidas, a vida do ser humano, para estas vidas, para ajudar estas vidas. E ele deixou registrado na Bíblia Sagrada para nós atentarmos para isso. E vemos aqui, queridos, fala no capítulo 6 de Marcos 34, ao desembarcar-se, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão deles. Jesus teve ali compaixão daquela multidão, né, que estava seguindo a Jesus, que estava, amados, querendo aprender de Jesus, que estava, queridos, ali com fome. E Jesus não viu só a necessidade de ensinar-lhes, e viu que eles estavam também com a necessidade física, a fome. Nós não devemos só ver a necessidade, né, espiritual da pessoa, mas nós também temos que ver a necessidade física da pessoa, a fome. Né? A pessoa também precisa vestir, e nós temos que ver o todo. É isso que Jesus quer de nós, para a glória dele mesmo. E nós vemos, queridos, que cada um fazendo uma coisa
né, a necessidade, né, de um ou outro, ajudando. Nós vemos que nós suprimos a necessidade do próximo, porque cada um tem um talento que Deus deu. E vemos aqui, queridos, Jesus viu aquela grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, amados, ele é aquele que se agrada quando nós assim o fazemos, porque ele deixou um exemplo para nós. E passou a ensinar-lhes. Ele ensinou eles também. E quando, amados, nós fazemos isso, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Quando eles tiver também para dar, eles não vão esquecer daqueles que fez para eles. Amados, nós vemos que houve ressurreição na vida de Cornélio e na família deles. Eles nasceram espiritualmente. Essa era a esperança que Cornélio tinha. Cornélio, ele orava porque ele queria saber mais do Espírito de Deus, porque ele tinha ouvido, né, sobre Pedro, sobre os discípulos que receberam o Espírito de Deus no coração, né, que receberam ali em Atos 2:4, a descida do Espírito Santo na vida deles. E ele queria mais, Cornélio queria mais. E Deus ouviu a oração dele. Se você quer mais de Deus, do Espírito de Deus, ora, busca Deus. E o Senhor envia vidas para, sim, queridos, ajudar você a conhecer mais a Jesus, a ensinar-lhe quem é Jesus. Não deixa por menos. Jesus te chama, Jesus te ama. Ele quer ensinar mais dele para você. Ele quer você pertinho dele. E nós vemos que Cornélio, amados, Jesus, assim, entrou na vida de Cornélio e na vida da família de Cornélio. E vemos, queridos, que Dorca ressuscitou fisicamente. Dorca havia morrido. E vemos que Dorca ali, ela ressuscitou através de Pedro. Amados, eu creio, queridos, que é porque Deus ali fez essa ressurreição na vida de Dorcas. Eu creio que é porque Deus não deseja, né, que a igreja morra, amado, fica sem aquela compaixão que Deus sentiu ali, queridos, daquele povo. Pois entre tantas características que a igreja precisa, amados, é reconhecer, amados, que nós devemos mais e mais ter esta compaixão no coração. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, te agradecemos, ó Espírito de Deus. Senhor, porque Tu, ó Pai amado, tens, Senhor, revelado, Senhor, através da Tua palavra, Pai, as nossas vidas e a muitas vidas, Pai. Esta compaixão, em nome de Jesus, alcança, Senhor, mais e mais vidas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ajudar, ó Pai Santo, a muitas outras vidas, para o louvor da Tua glória. Espírito Santo do Senhor, atrai, Pai, em nome de Jesus, muitas vidas a Ti. Nós oramos, Pai, e abençoamos. Muito obrigado, Pai. Amém e amém.